Coordeno, então, o núcleo do bebê junto com a Josiane Vaz. E hoje a atividade, então, da nossa quinta psicanalítica é uma quinta organizada por esse nosso querido núcleo do bebê. Então, até a nossa convidada chegar, nossa convidada está saindo de um outro curso e deve atrasar aí poucos minutos. Então, enquanto ela não chega, eu vou apresentando o núcleo, eu e a Josi, né? E vamos conversando aí um pouquinho, certo? Então, o núcleo do bebê surgiu, né, com uma ideia minha e da Josi, enfim, mobilizada, então, também pela coordenação do Instituto Horizontes, de que a gente pudesse começar, né, de alguma forma, a estudar os bebês, é um assunto de interesse particular, meu e da Josi, e então começamos, né, com a ideia de ter, primeiramente, né, os estagiários, abrir, né, para olhar para algumas pessoas. Começou bem, como todo bebê, né, Josi, bem pequenininho. E hoje, então, nós temos basicamente 3 atividades, né, do núcleo funcionando. Nós temos, então, um grupo de estudos que se chama Constituição do Psiquismo, que nós carinhosamente chamamos de núcleo do bebê, né? Acabou que, como esse grupo foi a primeira atividade que nós iniciamos, a gente acabou, assim, carinhosamente chamando esse grupo de núcleo do bebê. Mas a ideia é que seja um grupo que a gente estude, né? Então, toda a constituição do psiquismo. Ele acontece nas sextas-feiras, de 13h30 às 14h45, todas as sextas-feiras, coordenado, então, por mim e pela Josi. E nós temos, assim, estagiários, profissionais, pessoal de outras áreas, fonoaudiólogos, estagiários da fonoaudiologia, pediatra. Temos, né, é aberto, assim, aos profissionais que se interessarem em estudar, então, a constituição do psiquismo. Aí muitas pessoas perguntam, mas eu não atendo bebês, não vou trabalhar com relação mãe-bebê, não vou atender crianças, não me interesso. Mas quem, né, já estudou um pouquinho demais de psicanálise, já se debruçou, sabe que as coisas começam quando nasce um bebezinho, né? E que nessa relação se estabelece uma série de questões que quando aqueles adultos e adolescentes chegam aos nossos consultórios, eles trazem também, né, todo um bebê... Lisandra, o teu som, Lisandra, o teu som vai e vem. Tu chega a ser muda quase, tá? Tá cortando? Agora não te ouço. Não? Vê se não é a tua internet, então, Fernando. Pode ser não. Pensei que vinha, tá? Desculpa Não, que bom que tu interromper. avisou, porque às vezes acontece, mas dá uma olhadinha, pode ser a tua internet. Então, a ideia é que a gente possa, né, estudar essa constituição, como é que as coisas iniciam, como é que o psiquismo, né, como é que as pessoas se tornam seres humanos, né? Como é que esse processo acontece? Então, a gente estuda autores mais ligados ao desenvolvimento, enfim, vários autores mais clássicos da psicanálise, né? Vamos fazendo aí um percurso bem diversificado, né, Josi? E então esse é vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, como eu falei para vocês, até batizado carinhosamente como núcleo do bebê. E temos mais 2 atividades. Uma é na parte da observação. Nós temos, né, iniciamos, acho que final de 2019, a observação de bebês, não exatamente a observação do método Sterbic, mas uma observação, né, pelos estagiários de crianças pequenas, de bebês em escola, tanto bebês típicos, bebês atípicos, e que a gente pudesse conversar sobre esse desenvolvimento, pudesse trocar sobre o desenvolvimento. Com a pandemia, a função das escolas também, né, darem uma parada, a gente teve que parar essa atividade, mas estamos agora reaquecendo ela para brevemente retomarmos, então, as observações. E a terceira atividade, que a gente batizou carinhosamente também como Interbabies, é um grupo que tem um caráter mais clínico, né? A gente discute alguns casos, né? Uma reunião clínica, onde a gente discute casos, né? Cada colega, então, leva o seu caso e a gente pode discutir
algumas questões, né, à luz da teoria, um pouco em associação livre, as percepções de cada um, o que surge naquele encontro nosso, do grupo. Então, são 3 atividades, uma de estudo, uma clínica e uma de observação. A atividade aberta, por enquanto, é atividade de estudo, né? As atividades de observação e da clínica, elas estão vinculadas a alguns profissionais do Instituto Horizontes, elas não são abertas, mas o grupo está aberto, então quem tiver interesse pode procurar a Tatiana, a secretária, enfim, pode, né, ver como funciona ali, fazer a sua inscrição, será um prazer recebê-los. E já vi que a nossa convidada está aí, Josi. Então, né, eu não vou para mais delongas, né, eu ia falar um pouquinho, mas então eu vou apresentar a nossa convidada, Solange Fried, né, que é psicóloga, psicanalista, filósofa, diretora e fundadora do Instituto Maternale, no Rio de Janeiro, que é um instituto que atualmente conta com um curso de pós-graduação em clínica da parentalidade, perinatalidade de bebês, e um outro pós-graduação em observação de bebês. É formada em psicologia, filosofia, pós-doutora em saúde pública pela Fiocruz, professora colaboradora do Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Fiocruz e professora dos cursos de extensão da PUC-Rio. Né? Solange, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, estudou na França, trabalhou, né, lá junto aos hospitais de intervenção precoce com bebês, né, e hoje vem falar um pouquinho desse trabalho todo e, afinal de contas, de quem é e o que quer o bebê. Né, Solange? Te passo a palavra, então. Muito contente de ter hoje aqui conosco. Antes da Solange começar, preciso dizer que a Solange é uma querida colega. Além de tudo isso, é uma querida colega. Seja bem-vinda, Solange. Olha, Lisandra, que lindo estar aqui com vocês. Olha, Lisandra, eu conheço há muitos anos e somos unidas pelos bebês, justamente, né? Então, assim, é muito bom, né, revê-la num outro momento, né? A gente já há muito tempo que não se vê, e, de fato, é maravilhoso reencontrar pessoas tão queridas e tão especiais, né? E eu fico muito contente pelo convite, né? O Instituto tem feito, tenho acompanhado quando eu posso as dinâmicas de vocês nas quintas-feiras, né? Eu acho que é um espaço importantíssimo, né, de fala. Eu agradeço muito o convite, Josiane, né, que realmente assim está sendo uma boa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre o bebê, que me chama a atenção como ele vem sendo falado, né? E por isso, assim, eu pensei, e eu não sou nada organizada, então, nesse sentido do PowerPoint, então eu pensei em fazer PowerPoint. Depois eu comecei a ver que não iria dar certo, porque eu ia perder um tempão com a história do PowerPoint, e não iria passar e falar ali, né, para a pá. Então, eu achei melhor trazer um pouco de uma fala livre, claro que articulada com todo um pensamento, sobre a questão do bebê, que me causa há muito tempo, né? E quando a gente fala do bebê e quando a gente vê as histórias, né, dos vários autores, né, que a gente conhece, que trabalham com o bebê, todos trazem as suas marcas na história, que conseguiu, de alguma forma, articular aí com a prática mais tarde, né? Algum chamado nesse sentido da experiência, né? E não à toa a gente vai para uma determinada clínica, não à toa a gente abraça determinado trabalho, né? Aquilo tem a ver com alguma coisa da nossa história. E eu acho muito interessante porque o Bernard Goes, ele diz isso muito, muito claramente, né? Quando fala do bebê que toca nossas partes frágeis, que tem a ver aí
na verdade, com a nossa história lá, enquanto bebês, né? Enquanto aquele que vivenciou ali com outros, né, da família, outros bebês. E eu me remeto a uma cena que, quando eu comecei a pensar no que falar para vocês, eu achei interessante trazer, que eu nunca falei isso na minha vida, assim, mais pública, né? E eu me lembrei, quer dizer, me lembrei, eu pensei em justamente falar dessa situação particular que me fez interrogar muitas questões, provavelmente, depois, né? Que foi o nascimento do meu irmão. O nascimento do meu irmão foi muito esperado, né? Todos estavam naquele alvoroço de querer, eu tinha 3 anos e 4 meses, e foi tão marcante que eu me lembro até a roupa que eu estava, porque ele ficou de chegar e não chegou. E isso trouxe muita expectativa. O que aconteceu? Que ele ficou de chegar e não chegou. E quando, na verdade, aconteceu o parto, enfim, teve uma intercorrência, ele precisou ficar uns dias na UTI. E eu me lembro, assim, de toda a experiência nesse lugar, de ir lá visitar, de ir lá algumas vezes, e também de, posteriormente, estar ali muito próximo aos cuidados com ele, né? E é muito interessante que a questão do bebê, ela atravessa também a minha família, de muitos pediatras, então pessoas voltadas. Então, essa escolha do trabalho com bebês, com a perinatalidade, né, com os pais, eu acho que vem aí bordeada por muitas outras questões, claro, mas muito motivada por experiências próprias, né? Porque quando a gente pergunta o que quer o bebê, a gente já está supondo ali um sujeito, né? A gente já está supondo ali um alguém, né? Então, assim, nessa história tão lá atrás, né? Tinha ali um alguém que eu estava esperando, né? E essa questão do bebê, ela é muito importante, porque o bebê é importante que a gente justamente dê o nome, né? Que a gente o chame, né? Que ele não seja anônimo, né? Que ele não seja mais um bebê. É um bebê que está na UTI, mas é o meu irmão. É aquele que eu estou esperando, né? Isso faz uma costura muito importante, porque todos nós temos a nossa história, né? E a nossa história ela precisa, né, dessas narrativas que a gente vai construindo à medida que a gente vai se relacionando com o bebê. E o bebê, né, ele precisa de um ambiente que o reconheça. Então, esses 2 ingredientes, eles são fundamentais, né? Então, claro que quando o bebê nasce, é ainda um estrangeiro, mas um estrangeiro que a gente espera, né? E a gente espera que seja adotado pela família. E que o bebê também adote essa família, né? Porque é uma relação bilateral, né? Que o bebê ali, de alguma forma, também seja fisgado ali pelo desejo do outro e faça ali uma conversa. Mas eu pulei algumas etapas, mas eu vou voltar lá para trás, porque eu falei da questão dos profissionais que trabalham com bebê, né? E como eles foram fisgados, e contei um pouco da minha história. Mas eu não quero perder muito tempo com isso, eu quero voltar. Oi, Josi. Foi a Solange que travou. A Solange travou? Sim. Tá. Tu consegue avisar ela, Josi? Oi? Oi, Solange. Agora, oi, agora tu travou. Melhorou? Agora sim. Ah, tá. Porque eu comecei a perceber que está oscilando aqui, volta e meia, né?
Então, assim, eu pensei, o que eu estava dizendo é que eu dei um salto, né, da história, da minha história, da história de quem está esperando alguém, né, de Agora travou de novo. Meu Deus. Voltou? Hoje está bem oscilando mas se vocês perceberem, vocês me sinalizam que às vezes eu vou falando e não... Então, quando eu pensei nessa apresentação, eu pensei justamente nesse lugar de falar do bebê, desse desejo do bebê que o profissional precisa, né, também se dar conta aí de onde ele é fisgado, mas também do bebê na história, que nem sempre foi reconhecido dessa maneira, né? E é muito interessante, porque a gente vai ver, assim, e por isso que antes mesmo, né, Josi, de falar né, de responder alguma coisa dessa pergunta, o que era um bebê, eu pensei de a gente começar a refletir um pouco antes disso, né? Para onde foram os bebês na história, né? Na própria psicologia, na antropologia, na sociologia, para onde foram os bebês. E aí eu selecionei algumas figuras, né, de pinturas, de pintores famosos, para que a gente olhe um pouco para como o bebê era desenhado, né? Como esse bebê era registrado. E é muito interessante porque a forma como esse bebê ele realmente é desenhado, é registrado, ela tem muito a ver com a forma que a gente se relaciona, né? Então, vamos, Lise, mostrar, então, as fotinhas. A gente, então, começa com essas, né, essas figuras do século, na verdade, da Idade Média, né? Na Idade Média. Essas figuras, elas são muito interessantes, porque, assim, antes se retratava o bebê como um adulto em miniatura. Isso não foi à toa. Na verdade, essa forma homuncular, como eles chamavam, é uma forma bastante típica da Idade Média, que tinha a igreja ali como um grande parâmetro assim, para tudo, inclusive para as artes, né? Então, eles dominavam as artes. As artes eram sacras, né? E o bebê, na verdade, ele era desenhado de acordo com o que imaginavam que era o bebê, né? Ou seja, um adulto perfeito, né? E quem é esse adulto? É Jesus, né? Jesus era desenhado dessa maneira porque assim ele não tinha falhas, né? Ele não era faltoso, ele não era incompleto. Por isso, um adulto miniatura, né? Algumas pessoas falam desse lugar da criança, adulto miniatura, mas no caso da pintura, ela tem um porquê, né? Um porquê, inclusive, muito ligado a essa ideologia aí da própria igreja de não trazer para a figura de Jesus, né, alguma falha, alguma fragilidade. Então, a gente vê também uma fisionomia sisuda, né? Uma fisionomia de não só de um adulto, um mini adulto, mas também uma figura sisuda. Pode passar mais um, Liz? Por favor. Então, a gente continua, né, tendo aí essa figura, né, de uma maneira assim, um tanto bizarra, né, porque parece mesmo um adulto velho até. Pode ir passando.
Então, assim, a intenção era justamente não mostrar falhas, não mostrar fragilidade, não mostrar, na verdade, o bebê como ele é. E aí, pode ir caminhando que a gente vai chegar nas figuras renascentistas, que tinha muito mais a ideia desse bebê muito distante da arte sacra, mas um bebê mais roliço, né? Mais próximo ao bebê que a gente conhece. Então, essas imagens mesmo, a gente vai vendo um bebê roliço, um bebê que se aproxima dessa ideia, né? Do Renascimento, que é do humanismo e da racionalidade, né? Então, a gente vai trazendo ali um lugar da relação desse bebê com um mundo bem diferente, um bebê mais bebê, né? Mais próximo à realidade, é uma pintura mais realista. Então, pode caminhar. Então, assim, as formas, as medidas, né? Também era muito importante na época. Então, pode seguir, por favor. Aí a gente chega no final do Renascimento com essa pintura do Latour, que também aponta para um bebê, mas um bebê recém-nascido, muito mais assim, próximo àquilo que a gente imagina de um bebê reconhecido, mas todo envolto, né, em camadas. Isso tem toda uma história que eu não vou trazer aqui, porque a gente vai perder muito tempo, mas que já mostra uma relação diferente com o corpo do bebê, né? Ali antes, no Renascimento, logo no início do Renascimento, o bebê estava nu, né? O bebê parecia um anjinho, né? Todo roliço, né? Daquilo que a gente imagina um anjinho que nunca ninguém viu, né? Mas esse bebê não. Esse bebê ele traz aí uma outra relação com o corpo da mãe, né? Ele está ali deitadinho, mas ele está envolto a várias camadas. E esse lugar, né, das camadas, ele permanece por muito tempo, né? Tem uma ideia de que esse corpo precisa ser envolto, precisa ser, de alguma forma, ali protegido e assegurado. O bebê, muitas vezes, nos discursos de vários educadores dessa época, traziam um entendimento do bebê como precisasse mesmo ser aquele domado, né? Nos seus instintos. Então, até a forma de lidar com ele e um ser incompleto, né? E também um ser incompleto. Então, pode passar. E a gente vai vendo que, já na modernidade, né, a gente vai vendo um outro bebê, né? Aí Van Gogh, né, que pintou um bebê mais próximo, né, do que a gente imagina de um bebê, e as vestes, inclusive, e com a mãe dele. Vamos mais adiante. Aí temos Renoir, né, com o filho dele e a mulher, numa relação de brincadeira, né? Vocês vejam que o objeto não é mais a miniatura das louças de casa, mas são outros, né, do dia a dia, bonecos e tal. Já são brinquedos mais próprios para a criança. Vamos caminhando. E essa daqui, que eu acho que é a última, que eu acho muito interessante, que é o Van Gogh que pintou essa, né? Os primeiros passos, e eu acho muito significativo, né? Porque fala disso que o bebê precisa, né? Da aposta, né? Da aposta nele. E, de fato, esse nome, Primeiros Passos, já diz muita coisa, né? Porque, na verdade, os primeiros passos é muito esperado pelos pais, né? Eles desejam que esse bebê ande, que esse bebê, ao mesmo tempo que tem um lado que quer que o bebê fique bebê, mas tem um outro que quer que o bebê realmente vá ali para a vida, né? E esse pai abre os braços apostando, né? Nessa menininha que está começando a andar, né? Ali com o apoio da mãe. Então, acho que foram só essas, né?
Pode descompartilhar. Então, a gente vê assim, uma forma de lidar com o bebê que ela aparece nessas figuras e traz para a gente assim, de como esse olhar para o bebê ele muda conforme o contexto, o tempo, né? Conforme o que entendemos que seja um bebê, né? Até mesmo a palavra bebê, ela é muito recente. Até bem pouco tempo, a gente não tinha essa forma de dizer, de se referir, né? Então, assim, a gente vai ter essa forma, né, mais carinhosa, né, que tem muito a ver com o tati-bitate do próprio bebê, né? Muito recentemente, já no século XVIII, a gente vai ter notícias dos primeiros, né? Dos primeiros nomes de bebê, né? Esse nome aparecendo. Antes, não, tudo estava ali na infância, tudo era criança, não tinha muito esse lugar do bebê, né? O lugar do bebê ele vai sendo conquistado ao longo do tempo, principalmente quando a gente chega ali no século XVIII, XIX, e vai tendo, depois de um percurso histórico, né, que a gente vai entendendo o bebê e se relacionando e achando graça nele, né, quando o sentimento de infância e sentimento de família começam a acontecer ali no século XVII. Então, quando a gente chega no século XVIII com uma família estruturada de uma forma nuclear, né, a gente constrói uma outra relação com o bebê, né? Não à toa o texto do Freud, né, depois vem dar conta do que aconteceu com a família, né, e na relação com esse bebê. O bebê é esse produto narcísico, né, dos pais. Então, traz aí todo um outro lugar para o bebê e para a família também, porque antes as relações com o bebê não se davam dessa maneira, e eram muito mais compartilhado na cultura, na comunidade, né? Então, o bebê, na verdade, ele é atravessado, né, falando em cultura, o bebê ele é atravessado pela cultura. Ele está em conformidade, inclusive, com a cultura, né? Então, como a gente entende o bebê, a gente vai lidar com ele, né? E isso vai fazendo toda a diferença na nossa relação, no que a gente vai inventar para o bebê, né? Por exemplo, quando a neurociência trouxe, né, o entendimento sobre a poda neural e tudo mais, nos anos 90, foi um boom enorme de brinquedos para bebê que nunca se viu na história, né? Brinquedos tanto é que várias fábricas de bebês, ó, de brinquedos para bebês começaram a acontecer. E foi muito interessante porque isso trouxe um olhar, depois, a posteriori, de questionar esse lugar, né, do bebê ser extremamente estimulado. É disso que ele precisa, né? O que é um bebê, né? Então, na verdade, quando a gente pensa o que quer o bebê, a gente, como eu fui lá para trás, né, a gente pergunta onde está o bebê, e eu acho também importante a gente pensar também, né, espero que não esteja ficando confuso isso, né, mas também não só para onde ele foi, mas o que é um bebê, né? Porque o que define que esse é ou não é bebê, né? E, de fato, eu acho essa pergunta assim, central para que, no segundo momento, a gente possa até falar um pouco mais sobre o que quer o bebê, né? Então... Solange, desculpa te interromper, mas só para lembrar, assim, a gente tem algo agora entre 5 e 10 minutinhos para encerrar. Tá. Nossa, eu falei demais, né? Para dar tempo da gente poder depois também o pessoal fazer perguntas. Claro. Não, claro que depois a gente pode ampliar mais isso, eu só estou dando os starts assim, jogando várias ideias, né? Então, rapidamente, né? O que é um bebê, né? Então, a gente pode pensar assim nesse bebê
não só como um ser vulnerável, né? Desprotegido para enfrentar o mundo sozinho, sem sombra de dúvidas, né? Por um lado, porque ele precisa sobreviver ali, mas só se realmente tiver uma assistência, né? Alguém que o alimente, que o aqueça, que faça as higienes necessárias, e propicie também, e é fundamental, né, um universo de trocas afetivas, né? Eu digo universo porque, assim, que não seja de um adulto, mas que sejam ali de todos aqueles que estão presentes, né? Então, assim, quando a gente está falando desse presentes que eu digo, assim, os avós, o pai, não só concentrado na mãe, porque tem uma questão da nossa cultura, muitas vezes, centralizar o cuidador principal, né, como a mãe, mas, assim, outro pode ocupar esse lugar, não precisa ser só a mãe, né? E esse entendimento, ele é muito recente, porque a gente vai ver até na literatura mesmo como, né, a figura da mãe, né, em termos de gênero, que eu estou falando da mulher, mãe, né, se tornou predominante. E, muitas vezes, leituras equivocadas trazem um lugar muito difícil, né, para a mulher, porque elas começam a se sentirem culpadas, porque se elas estão trabalhando, se elas têm outros desejos para além do bebê, o que é saudável, que bom que ela tenha, parabéns para o bebê de ter uma mãe assim, a gente está falando de um lugar que traz uma questão, porque essa culpa materna construída como dispositivo de controle, né, no século XVIII, XIX, ela serviu para um determinado fim, para uma construção de um tipo de família, mas que efetivamente agora a gente traz uma questão importante, porque essa família atual, ela é uma família na qual a mulher trabalha, né? A gente tem percebemos que temos outros desejos além do bebê, então a mulher sai da vida de casa e filhos para outro mundo a partir da década de 60, né? Com o movimento feminista. Então, quando a gente fala do bebê, a gente fala de gênero, a gente fala de ética, a gente fala de história, a gente fala de antropologia, a gente fala de sociologia. Então, a gente fala de um mundo transdisciplinar, porque tudo isso atravessa o bebê. Inclusive, assim, para a gente reconhecer esse bebê que tem tantas potencialidades, né, e que efetivamente ele não está só na fragilidade, mas ele está também na potência, né, é justamente quando a gente entende que ele também pode desejar, que também na sua ação tem uma intenção, né, que o bebê efetivamente ele está disponível para interação, né, e isso é fantástico, porque hoje a neurociência já entende, né, que efetivamente o bebê ele tem essa capacidade interativa que vem com ele, mas as condições ambientais precisam favorecer. Ele precisa de um intérprete, né? E eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Dizendo que o bebê, ou o que quer um bebê, né? Porque cada bebê vai querer algo diferente, e aí eu já estou provocando, né, Josi? Porque eu já estou mudando um pouco a história. Eu estou dizendo que a gente, inclusive na clínica com bebês, vai olhar para singularidade. Então, eu termino minha fala aqui para a nossa discussão. Desculpa se eu falei muita coisa, mas eu quis aqui trazer, talvez, com tantas falas sobre o bebê, alguma coisa um pouco diferente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Solange. Acho que tu enriquecesses até, né, trazendo esse percurso histórico aí da representação, né, do bebê e dos significados e do quão difícil foi, né, para a humanidade poder ver o bebê dentro dessa lógica de muita potencialidade, mas ao mesmo tempo, inicialmente, de muita fragilidade, né?
que aparece claramente ali ao inverso na pintura. E, bom, né, esse serzinho frágil, ele não vai dar conta sozinho dessa potencialidade se ele não tiver um ambiente minimamente adaptado a ele, responsivo a ele, né? E aí eu penso, lembro, né, Solange, vou provocar aqui o pessoal junto contigo, que eu lembro, né, eu até ia colocar no início, depois não coloquei também, aquelas imagens do Gouse, né, quando ele fala, do Bernard Gouse, quando ele fala da dança das mãos dos bebês, né, da maestria, de como os bebês, de alguma maneira, comandam né, o seu ambiente, passam informações e se comunicam, num primeiro momento, com esses movimentos, e o quanto um olhar atento, né, vai permitir que haja uma responsividade dos cuidadores, e a partir da responsividade dos cuidadores, um retorno do bebê, e esse circuito pulsional poder se retroalimentar, né? Então, eu acho essa imagem, assim, essa frase, potentes demais, né? E essa lógica tão sutil de observação desses pequenos detalhes desse bebê, né? Então, não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento, pessoal, está aberto. Comentários sobre o que a Solange nos trouxe, dúvidas, vamos aproveitar. Posso só dar mais uma esquentadinha. Obrigada, Solange, enfim, muito bom a gente poder estar trocando aqui novamente. E eu estava escutando lá a tua história, né, com o teu irmão, e falei, puxa vida, deve ter alguma coisa, porque se a gente, né, vai acabar trabalhando com bebês, vai acabar estudando bebês, deve ter alguma coisa a ver com os irmãos, porque eu lembro que quando meu irmão, que tem 4 anos e 2 dias mais novo que eu, quando ele ia nascer, os meus pais, com toda, né, os entendimentos possíveis, me deram uma caminha de madeira, de boneca, de presente. E se eu fechar os olhos, eu tenho a mesma impressão que tu. Eu consigo ver onde eu estava, a cor da cama, como é que ela era, e disseram que era um presente dele. Depois que eu fiquei maior, eu fiquei pensando que aquilo tinha alguma coisa, como é que ele tão pequenininho ia ter conseguido comprar um presente? Mas aí já tinha entrado outras questões da realidade. Mas acho que é isso, né? Como esses momentos da chegada, da expectativa, isso marca. Isso deixa um registro. E aí eu lembrei de uma outra coisa. Eu li um texto até peguei o nome aqui do autor, eu não conhecia, Jorge Canestri, um analista italiano. O título do texto é O Infantil, Qual é o Significado? E ele vai dizer nesse texto, muito parecido com o que está nos trazendo, que esse infantil tem tudo a ver com a cultura, com os tempos, né? Olhando aí as pinturas, que a gente não pode pensar um infantil, uma infância, o bebê, sem estar ligado a um tempo, né, histórico, cultural. E eu fiquei pensando mais nas nossas histórias aqui compartilhadas de família, que essa história, além de ter uma cultura, tem uma cultura familiar própria, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa também escutar, né? Escutar quando recebe um bebê, uma criança, mas escutar quando recebe um adulto, né? Que lugar é esse que esse bebê foi, né? Lembro, no Rio, não me corrija se eu estiver errada, tem que sair do hospital com um sapatinho vermelho, ou não sei em que dia lá do 5º dia tem que botar não sei o quê, de que cor. Quer dizer, as coisas da cultura, né? Das coisas familiares, né? Coisas até mesmo religiosas, aí vai entrar, enfim, circuncisão, batismo, né? Todos os rituais que vão compor essa cultura, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente poder pensar, que a gente fala de um bebê, a gente lê lá nos nossos livros, né? Aquele bebê se desenvolvendo, as etapas, né? A gente estuda e tal, mas não é um único bebê, como tu dissesse, né? Cada bebê quer alguma coisa, cada bebê é
alguma coisa, e até mesmo um bebê que não é, né? E lembrando uma experiência de uma amiga que teve uma situação na gestação e a médica disse, não escolha nome, não faça enxoval, porque essa criança talvez não vai nascer. Ou seja, né, um bebê que, né, não reconheça, né, se der certo, bem, ainda bem que deu certo, mas se não der, né, certo, não reconheça. Que lugar é esse, né? Acho que essas coisas um pouquinho para a gente pensar e discutir, mas vou deixar o pessoal falar. Muito bom, Lisandra, porque é isso, né? Quando a gente fala bebê, cada um de nós pensa num bebê, né? Provavelmente muito próximo ao bebê da nossa cultura, um bebê mítico, né? E quando a gente fala, realmente vai trabalhar com bebês, a gente trabalha com tudo que é bebê. O bebê magrinho, o bebê que nasceu com alguma má formação, o bebê que não é tão bonitinho assim, bebê que, né? Enfim, vários bebês. E é muito interessante porque, trabalhando em maternidade, em clínica com bebês, muito curioso como as pessoas, até colegas de profissão, dizem, nossa, que trabalho lindo trabalhar com gestante, com bebês. Aí eu acho muito interessante, porque está falando de uma idealização, né? Porque está pensando numa gestante, que tudo está acontecendo ali, né? De uma maneira tranquila, né? Uma gestante provavelmente assim bonita, que esteja tudo bem, né? E nem sempre é esse o público que você vai encontrar, e existem muitas gestantes, existem muitas gestações, existem muitos bebês, nem todos vão para casa logo, nem todos vão ter ali a mãe presente por alguma razão, né? Então, muitas coisas acontecem. Então, na verdade, o campo do bebê é um campo de muitas desconstruções, né? Eu estou dizendo de desconstruções no sentido do próprio luto, né? Porque o bebê mesmo, real, ele não vai corresponder ao bebê ideal, né? Ele vai apresentar lá a sua forma de ser, né? Então, assim, como diz o próprio Winnicott, né? O bebê ele é um ser com sentimento de ser, né? Ali o bebê ainda recém-nascido, feto, né? Que a gente hoje nem chama de feto, fala bebê mesmo, bebê de dentro, né? Porque de fato ele já está ali acontecendo, se constituindo, né? Então os paradigmas mudaram, né? Se transformaram nessa história. E a gente vê como os profissionais, muitas vezes, eles entram numa angústia antes mesmo dos pais, né? Olha, não entre em contato com esse bebê que ele não vai viver. Isso daí é uma frase muito comum quando há malformações ou alguma questão ali que possa realmente dificultar, não é incomum, né? E a gente vê que é a angústia do profissional em lidar com aquelas questões, né? Até mesmo se você quer ou não um bebê que tenha algum tipo de síndrome, né? Né, assim, várias pacientes já chegaram assim da ultrassonografia muito abaladas, porque elas querem ser mães, não importa se tem síndrome ou não, e então, quando fazem a ultrassonografia, muitas vezes o médico já diz, olha, se você quiser, né, já insinuando que, de repente, se não quiser continuar ali a gestação. Então, isso, de fato, traz aí um campo de muita discussão ética, né? E, de fato, é isso, né? Pouco se ouve o outro no lugar de escutar o outro, de fato, né? Se quer resolver a vida do outro a partir da minha lógica, né? Do que eu imagino que seja o melhor, né? Das angústias que isso traz, porque lidar com essa clínica é lidar com o arcaico mesmo, né?
Então, essas questões... Mas qual é a clínica que a gente não lida com arcaico, né, Solange? Sim, verdade, mas essa... Em qual clínica, assim, né? Sim, mas essa tem essas fantasias arcaicas renegadas que muitas vezes comparecem de uma maneira muito maciça, né? E aí isso traz muitas questões. Assim, que a gente vai ver de cara são as atuações, né? Porque aí vem o sentimento de desamparo, de hostilidade, de medo, né? Fiquei pensando justamente nessa interface de dentro e do de fora que tu está falando, né? Então, assim, desse intercruzamento dos fatores endógenos do bebê e dos exógenos desse ambiente, desse arcaico em construção do bebê, né? E que fica ali povoado de, vamos chamar de estados não representados, né? Que ficam a nível de sensações, sendo traduzidos e cuidados pelo arcaico desses adultos que estão ali interagindo, né? Então, é esse arcaico em construção, sendo mediado, contado, e que depois essa criança vai se contar a partir também do que teve de arcaico desses adultos colocado neles também, né? E aí eu lembrei da frase que tu disseste, que eu até anotei para não perder, né? Quando tu fala daquela imagem do Van Gogh, do bebezinho, da bebezinha caminhando, que tu diz assim, o bebê quer ir para a vida, né? É só isso. Ele quer ir para a vida, né, Solange? A gente é que trava, né? E de fato, assim, é muito interessante essa, né, quando você pesca assim, essa frase, porque é isso, né? O Trevarten, que é um grande pesquisador de bebês, né, da Universidade de Edimburgo, né, na Escócia, e ele traz assim esse lugar do bebê enquanto professor, né, enquanto aquele que tem muito a nos ensinar, né? E, de fato, quando ele tem muito a nos ensinar, ele precisa que esteja alguém ali muito atento e muito desejoso, vamos dizer, dessa forma, né? Aprender, né? Aprender com essa experiência de troca, né? De trocas afetivas, né? Porque o bebê humano, diferente do bebê lá do potrinho, né? Ele não vai precisar desse cuidado afetivo, né? O bebê humano vai precisar. E o potrinho não, vai lá, mama e tal. O bebê humano, ele mama o leite, mas ele mama também o olhar, a voz da mãe, né? Ou de quem estiver ali cuidando dele. Ele está atento ao estilo de interação, e isso, vamos dizer assim, são os estudos mais recentes. A gente tem pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim, extremamente dedicados à pesquisa com bebê, então, a interação do bebê é incrível desde que ele nasce. Ele já está ali predisposto à interação. Ele está ali já fisgado pelo outro, né? E é isso, quando o bebê ele nasce, ele quer interagir com as pessoas que estão ali com ele, né? Mas também com o mundo, né? Então, ele está muito atento, ele tem uma capacidade multimodal, né? Que os estudos do Daniel Stern nos trouxeram muitas informações com relação a isso, que ele, de fato, faz assim uma interpretação do mundo de uma maneira muito interessante, né? Então, a gente vai conhecendo ali o bebê e ele também vai conhecendo a gente. Isso, na prática, é muito claro. Por exemplo, se a mãe vai brincar com ele, ele brinca de um jeito, né? Porque, de repente, ela gosta de fazer cosquinha na barriga. Então, quando ela está chegando, ele já vai encolhendo a barriga e vai rindo. Mas o pai não. O pai quer pegar ele no colo e jogar para o alto. E aí ele já fica botando os bracinhos para o alto para o pai pegar.
E aí chega a babá que faz uma outra coisa, coxinha no pé, e ele levanta o pé e se oferece a ela, né? Então, a gente vai vendo que o bebê ele vai ali entendendo cada um que ele está se relacionando, e isso vai ficando muito interessante, porque nós adultos também queremos, né? E aí a Sônia Salmeron, ela traz esse lugar, né? É um conceito que ela desenvolve da rede libidinal grupal, em que ela diz que o adulto também ele quer ser querido pelo bebê. E a gente vê isso na prática, né? Porque ele riu primeiro para mim, não, ele falou primeiro mamãe, não, ele aí de repente fala angu, né? Para agradar todo mundo, porque aí não é nenhum nem outro. Mas assim, mas é muito interessante que ele vai, né? Ali na interação construindo também sentidos, né? Ele vai construindo também formas de relacionar-se com ele e com o mundo, né? E isso é muito interessante, porque são, vamos dizer assim, descobertas muito recentes. Porque, gente, até bem pouco tempo, o bebê era uma tábua rasa, né? A gente vai ver os escritos de pediatras na orientação às mães, principalmente, assim, eu estou falando do início do século XX, eram orientações assim, dê de mamar de 3 em 3 horas e à noite nem acorde ele, para ele já ser educado para não acordar à noite. Então, tinha toda uma pedagogização, vamos dizer assim, do bebê, totalmente inapropriada, porque se a gente está falando do ambiente que vai se adaptar a ele inicialmente, né, para atendê-lo nas suas necessidades físicas, mas não só, né, porque a gente vai também perceber ali a resposta do bebê, e aquilo vai nos encantando, porque o que produz o pai e a mãe, né? E os avós, os irmãos, o reconhecimento também do bebê, né? Porque os bebês pouco responsivos, na verdade, como dizem alguns autores, né, eles não produzem paz nesse sentido, não fabricam paz, né? Nesse sentido, de o pai e a mãe não se sentirem aí reconhecidos na sua função parental, né? Então, muitas vezes na clínica com bebês, né, com os pais, a gente vai precisar ajudá-los nesse processo, né, para que eles possam ali começar a entrar nessa sintonia afetiva, né, que é um conceito, inclusive, do Daniel Stern, que ele traz justamente esse lugar até bonito, né? Porque sintonia afetiva vem da música, né? Algumas traduções é harmonização afetiva, mas a intenção é essa, né? Que como uma música, né? Que haja uma dança ali que um não precisa pisar no pé do outro, mas que vai entrando ali num balanço, né? Possível. E isso é co-construído. Então, os pais não estão sozinhos. E a gente sabe, por exemplo, no caso das mães de crianças autistas, né, o quanto elas sofreram, né, com esse rótulo que elas eram mães de geladeira. Então, logicamente, aí a gente está falando de um pensamento linear, moderno, né, que traz aí um pensamento que a mãe de causa e efeito, né? Se essa mãe ela é geladeira, ela vai produzir um autista, né? E na verdade, a psicanálise também tem que fazer uma meia-culpa aí durante o tempo. Josi. Não queria te interromper, mas o Fernando Kunzler, que é nosso professor aqui no curso de formação, ele gostaria de fazer uma colocação, pergunta. Queres a palavra, Fernando? Por favor, abre teu microfone. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu tive problemas com a internet e pegar o celular ao mesmo tempo. Então, Solange, eu vi a tua questão com o teu irmão, né? Que tu esperavas muito teu irmão. A partir dali, eu sei que ele deve ter ido para não sei se foi um UTI ou uma incubadora, mas eu fiquei pensando, o que o teu irmão queria? Né? Eu não sei. Eu não sei se tu conseguisse transmitir. E eu fiquei pensando nessas coisas, eu sou bastante
anda circulando por Freud, que o Freud vai dizer que o desamparo inicial do ser humano, ele vai dizer isso, é o motivo de todos os sentimentos morais, ou seja, esse desamparo é o que vai ser a comunicação para que então o adulto venha. Então, eu posso pensar que esse desamparo que ele tem, o que ele quer é ser amparado, né? Mas eu quero elogiar aqui, no caso, a Horizonte, a José. Quer dizer, é impressionante, eu nunca imaginei esse título, o que era um bebê, né? Porque eu sempre penso que a gente quer um bebê, né? Todo narcisismo fica ali. Então, mas eu fiquei curioso, assim, nisso. Como é que eu vou descobrir, por exemplo, o que o meu filho quer? Tem razão, quando tu vê uma criança caminhando, ela quer ir para o mundo. Mas isso é dele, inerente, ou isso só acontece a partir da primeira mamada, de poder registrar? Então, eu fico pensando quanto que essa interação, né, entre os dois é que pode, ou ajuda, que ele possa querer. Né? Não sei se eu fui muito, mas eu fiquei muito curioso se tu descobrisse o que o teu irmão queria, tá? Porque eu não ouvi. Obrigado. Muito bom. Eu achei interessante a sua pergunta, porque, de fato, é isso, né? A gente vai ter nos estudos mais recentes, Fernando, todo o entendimento que é inato, né? Essa capacidade de se relacionar, ela é inata. O bebê, desde o útero, e aí, graças ao advento da ultrassonografia, a gente teve a oportunidade, inclusive, tem observações de bebê intraútero, né? Que é fantástico, porque você vai vendo ali, né, de fato, a relação do bebê com esse mundo intrauterino, que é um mundo... eu acho que travou. Solange travou. Esperar ela voltar. Enquanto ela tenta voltar, Fernando... voltou, certo. Vai lá, Solange. Não, o que eu estava dizendo, né, que eu acho que aí travou nessa hora, é que, de fato, assim, esse mundo intrauterino, ele já é um lugar dinâmico, né? Ele é um lugar já interativo. Então, essa interação ela já acontece muito antes. O bebê está atento ao que acontece, inclusive fora dele, né? Porque aí tem as luzes, porque até, isso, se não me engano, o advento da ultrassonografia obstétrica foi um pouco depois do pós-guerra. E com isso, a gente mudou essa perspectiva do bebê intraútero, porque a gente entendia que era um lugar sem graça, sem estímulo, que o bebê ia se desenvolver apenas crescendo, né? E depois era aquele tubo digestivo, quando nascia, que precisava ser alimentado, dormia, era higienizado, tudo bem. A gente tem registros disso, por exemplo, nos estudos com Spitz, né? O Spitz mostra uma realidade bem difícil, né? Dos órfãos do pós-guerra, que realmente eles não tinham o cuidado afetivo, né? Mas sim efetivo, no sentido da limpeza, né? Eram cuidados, mas não eram investidos, porque isso traz uma outra questão. O bebê humano ele precisa ser investido, né? De fato, o desamparo é estruturante, mas em certa medida, né? Porque ele precisa realmente encontrar ali um outro, né? Um outro que, então, até o próprio Winnicott, né, com a sua teoria, ele traz essa ideia dessa presença e ausência, desse encontro e desencontro, que se dá e que é estruturante e que é importante, inclusive para a própria subjetividade. Então, a gente pode entender assim que a vulnerabilidade e a subjetividade elas estão ali juntas, né? Inexoravelmente, né?
Então, isso traz uma outra perspectiva, né? Quer dizer, o bebê, ele, independente se ele está na UTI, se ele está numa instituição, se ele está em casa, é o bebê que precisa dessa relação, né? Desse a mais, né? Que é o estar ali com o outro, em relação ao outro, e com possibilidade de explorar o mundo, né? Agora, o bebê, ele precisa de uma constância, né? Então, tanto é que, assim, eu não sei se dá tempo para falar um pouco mais, mas, assim, a gente tem aí estudos, hoje em dia, bastante interessantes, e, aliás, no Rio Grande do Sul tem grupos muito, muito bons da Clínica do Bebê, né? Eu acho que é um dos estados que tem mais instituições ligadas ao bebê, se não me engano, né? E assim, os estudos com o bebê na perspectiva da Amy Pickler, né, que é uma autora que vem sendo falada, né, é muito interessante, porque a Pickler, ela entendeu, inclusive ela tinha assim, uma proximidade com o Winnicott, né? E ela entendeu a importância do cuidador ser também cuidado, ser também sustentado para sustentar. E isso faz toda a diferença, porque o bebê, ele de fato vai precisar de um outro desejoso, um outro que possa efetivamente cuidar. E a gente sabe que o cuidado, ele precisa, né? Assim, um cuidador precisa ser cuidado para poder sustentar o cuidado. O cuidado passa pela experiência e não é alguma coisa aprendida intelectualmente, né? Então, é muito interessante porque, assim, na nossa cultura atual, o que os pais estão fazendo? Saindo correndo para aprender como ser pais, né? O valor dado à questão do aprender, né, é maior que o entrar em contato. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, de certa forma, a gente vai vendo uma fragilidade e uma certa debilidade das trocas afetivas na nossa sociedade, de uma maneira geral, né? E, de fato, o que a gente vai ver é que as crianças, né, elas são vistas como aquelas, né, que eu preciso dar conta, né? Eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador profissional. Então, eu vou me encher de livros, de cursos e tudo mais. E, na verdade, a gente vai desvalorizando com isso os aspectos mais importantes para a relação com o bebê, que é a emoção e o cuidado, né? E isso é uma questão que eu acho muito importante, né? Porque a gente, na verdade, fica muito mais próximo à mãe técnica, ao profissional puramente técnico, ao pai técnico, né? Ou quem seja, e menos se permitindo ali entrar em relação, que, na verdade, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Entrar e sair da relação, principalmente para os cuidadores profissionais, é um trabalho muito difícil que precisa, e eu não vejo outra saída, de suporte, né? Precisa de suporte, precisa de grupo reflexivo, precisa de ter ali um espaço de holding. É uma clínica do holding, todos ali no holding. E, nossa, falei muito. Não, eu ia, acho que pensando aí, né, na provocação também do Fernando, já estava pensando algumas questões. Não sei se a Lise consegue botar de novo o quadro ali dos primeiros passos. Consegue, Lise, compartilhar de novo a tela? Para mim, essa pintura, eu acho que a pintura mais winnicottiana, talvez, que existe, né? Porque eu acho que tem uma sustentação, que não é um agarrar, né? Um prender, é uma sustentação, né? Ali atrás daquela menina,
E tem, como você disse, né, uma aposta, né? Venha, né, com os braços, que também é uma sustentação. E a gente pode imaginar que um olhar, e acho que aí, agora aqui pensando, né, na questão do desamparo, né? Bom, tem uma criança ali no desamparo, ando, não ando, né? Me firmo, não me firmo, mas tem uma sustentação. E eu fiquei pensando mais, né, Fernando? Onde seria o nosso lugar, né, de analista, de terapeuta, não só dos bebês, mas dos adultos? Será que é aqui, né? Vem, eu estou apostando. Será que às vezes é atrás, sustentando? Talvez a gente circule por esses lugares também, né? Quando a gente recebe lá um adulto, muitas vezes nesse desamparo, né, de um bebê, e te ouvindo falar, né, Solange, na questão do cuidar do cuidador, né, eu estou aqui fantasiando que este homem ali de braços abertos também olha para o bebê e olha para quem sustenta o bebê, né? Olha para os dois. Então, ele também, pelo olhar, sustenta quem está cuidando do bebê. Para mim, pode tirar, Lilize, só queria assim, compartilhar que eu acho, para mim, que essa é uma das pinturas assim, que condensa, eu acho que uma série de coisas que vocês, né, trouxeram aí, e pensando na questão, acho que enfim, desse desamparo, é isso, né? Tem que ter uma mão ali, tem que ter um olhar, tem que ter. E me lembrei muito, enquanto tu falava, Solange, da palavra encontro, né? Tem muitos livros, muitos cursos, muitas coisas técnicas e muito desencontro, né? E tem pouco, talvez, encontro, né? Dessa mãe, desse pai, desse cuidador com esse bebê, né? Muitos desencontros na nossa vida, e acho que a gente precisa pensar, né? Por que está tão difícil se encontrar? A gente não deu jeito de se encontrar aqui online, a gente se virou com essa função toda, pandemia, né? O humano busca o encontro, né? Mas não é fácil, concordo contigo, não é fácil. Só queria fazer mais, Fernanda, adorei a tua provocação e que viajei lá no Van Gogh. Como a gente está já, né, se encaminhando para os minutos finais, assim, vou dar a palavra para Solange, não sei se ela quer ainda colocar mais alguma coisa em relação ao que a Lisandra trouxe, ou fechar, né? Se alguém ainda tem alguma última pergunta, assim, a última oportunidade, o último comentário. A gente ainda tem muito a saber dos bebês, né, Solange? A linguagem surgiu no homem inicialmente, parece, né, levam a crer que por essa comunicação aqui, né, dos membros superiores, área de Broca, que depois assume a linguagem, né, há 100, 150 milhões de anos atrás, mas nós só conseguimos nos dar conta que isso é através dos neurônios espelhos, e que os neurônios espelhos só foram descobertos agora em 2008, né? O que aconteceu na humanidade? Foi se dando nessa interação, nessa troca atenta e cuidadosa, né? Talvez seja isso que o bebê queira, né? Isso. Bom, mas contigo, acho que você para finalizar. trouxe uma questão muito interessante, assim, né, Josi? Porque eu estava dizendo, né, desse momento dos anos 90, né, do boom, né, do entendimento sobre a neurociência, aliás, da neurociência trazendo um entendimento sobre as podas neurais, da importância de se estimular, quando surgiram vários cursos de inglês para bebês, vamos fazer musicalização, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí chega os anos 2000, e vários pesquisadores dizem que o bebê precisa do seu cuidador, né? E, de fato, assim, o seu cuidador de referência. E eu estou falando cuidador de referência para a gente sair desse lugar de achar que é só a mãe, né? É aquele que o bebê tem regularidade nos encontros, aquele com quem o bebê pode contar, né?
E, de fato, essa construção é possível, inclusive nas instituições, né? Nas instituições de bebês que passam por elas, por exemplo, num abrigo de bebês, mas que é possível sim, porque o que ele vai precisar é de uma cuidadora, de uma educadora social lá, né? Que faça aí um vínculo, né? E essa construção de vínculo, ela vai trazer a possibilidade do bebê existir, como diz o Gouse, né? Esse sentimento de existência, ele se dá no reconhecimento, né? Então, aí o bebê ele vai poder, sendo reconhecido, existir. E a gente percebe quando o bebê está existindo. Ele está brincando, ele está interagindo, ele está explorando, ele está olhando tudo, né? Ele quer e quer, né? Ele quer provar o mundo, né? Inicialmente com a boca, né? E isso vai ampliando. Então, assim, na verdade, a gente pensa nesse bebê não como o bebê, mas os bebês, né? Porque a gente vai sempre precisar desse olhar atento, observador, para entender o que esse bebê tem a nos dizer, né? Como já diria o Bion, né? Sem memória e sem desejo, né? Porque a gente vai precisar desse lugar de escuta. Que a clínica do bebê, né? Ela traz muita informação para a clínica do adulto, né? Então, ela ajuda muito, né? Tanto é que eu sempre falo, né, dessa importância, não é à toa, né, que a Esther Bick, ela traz ali na formação de psicanalista na Tavistock esse olhar diferenciado, né, para a formação, que é a observação de bebês, né? E, de fato, isso faz ali isso tem efeitos, né, naquele que observa e naquele que é observado. Bom, eu acho que se deixar, gente, eu vou até meia-noite. Eu falo muito, tanto é que eu tenho até medo. Eu já fico preocupada com o horário. Mas eu agradeço muitíssimo. Foi uma delícia estar com vocês. Eu estava sem saber, assim, se eu iria falar demais, porque eu tinha tanta coisa que eu tinha pensado em falar e tinha aqui elencado para mim, mas depois eu pensei, é melhor eu ir trazendo ali e vendo, né, essas possibilidades de fala. E foi uma delícia estar com vocês, espero que eu tenha, de alguma forma, correspondido às expectativas. Ô Solange, isso deve ser uma outra questão de quem trabalha com bebês, porque no nosso grupo, eu e a Josi, a gente brinca, né? Se deixar, nós vamos, o grupo começa às 1h30, dá 15 para as 13, nada de encerrar. As meninas que estão aqui participam do grupo, né? O pessoal sabe como é. Então, essa outra questão de falar deve ter alguma coisa com os nossos bebês, Solange, só pode. Bebês muito falantes. Muito falantes. Muito bom. Mas foi ótimo, Solange, assim, a gente que te agradece imensamente, né, por trazer aí, né, a experiência, trazer essas ideias, provocações, coisas para a gente pensar, né, acho que é super importante, a gente não sai, né, não deve sair com as respostas, né, Fernando, mas com mais perguntas, né? Vamos ficar pensando o que era o irmão da Solange, né? O que queria aquele bebê. Acho que isso que quanto menos certezas nós tivermos nesse sentido, né, ao olhar nosso bebê, né, menos do que é nosso nós vamos estar colocando neles, né, Solange? Isso, exatamente, porque assim, é importante a gente, para olhar o saber do bebê, a gente precisa se recolher, né? Porque senão a gente vai entrar num lugar muito difícil, né? E isso a gente já viu historicamente até, né? Não só que isso tem efeitos também para o bebê, né? Então é importante a gente poder entender qual o saber do bebê, como diz a Érica Parlato, né? Que é uma estudiosa da clínica com bebês, e, de fato, é isso, né? É uma clínica que a gente percebe que esse bebê
antes tábula rasa, é muito mais sabedor do que a gente imaginava, né? E basta, eu acho que até quando eu entrei, a Lisandra estava falando do curso de formação em observação de bebês, né? E realmente, o observar é importantíssimo, né? A gente está numa sociedade imediatista, né? Que de fato individualista, o que já cria também complicadores, né? E quanto mais a gente se coloca ali disponível à alteridade, né? Mais possível de acolher, de hospedar esse estrangeiro que é o bebê, né? Então, muito obrigada, Solange Fried. Eu que agradeço muito por estar conosco até essa hora. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? E nós vamos aguardar vocês nas nossas próximas quintas psicanalíticas da Horizontes, certo? Parabéns mais uma vez pelo evento. Muito obrigada. Bem, bom. Obrigada, Solange. Muito bom, Obrigada, Solange. pessoal. Obrigada. Obrigada, muito a obrigada. todos. Obrigada, boa noite. Uma boa noite. Então,